Estão conosco neste Conexão RS especial o diretor-geral da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães, a economista-chefe da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, o advogado e diretor do jornal Timoneiro, aqui de Canoas, Jorge Wecked, e o diretor-geral da Ubra TV, Walter Kuchenbecker. Boa noite, sejam bem-vindos todos e obrigado por atenderem o nosso convite. Bom, vamos começar? Qual o assunto da pauta? Vamos para o TP. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve nesta semana em Porto Alegre. Em um encontro com empresários do LIDE-RS, Meirelles ressaltou o fato da inflação estar sob controle e a recuperação da economia. Veja só o que ele disse para a nossa equipe de reportagem. Meirelles apresentou um balanço da situação econômica do país. Ele ressaltou a queda na inflação depois da pressão exercida pelos combustíveis e energia elétrica. Disse ainda que está otimista para os próximos 3 anos. Na entrevista, ressaltou que o governo federal espera a entrega do plano de recuperação fiscal assinado ontem pelo governador José Ivo Sartori. Eu aguardo com bastante expectativa exatamente esse plano apresentado pelo governo do estado e vamos analisar isso com rigor e com atenção e para viabilizar isso rapidamente. Se o estado conseguir fechar as contas, pode haver acordo sem a privatização de estatais. O plano, o que a lei determina é que o plano de recuperação fiscal ele ajuste as contas. Isto é, medidas de contenção de despesas, diminuição de subsídios e de privatizações, além da moratória com a dívida da União, façam com que as contas se equilibrem. E é isto que o Estado está fazendo. Está fazendo exatamente os cálculos para verificar o que é necessário fazer para fechar as contas. Então, a privatização é uma mera necessidade caso seja a única forma de fechar as contas. No caso do Banrisul, tem o problema da Constituição do Estado, né? que hoje proíbe. O ministro disse ainda que está avaliando a possibilidade da candidatura para a presidência da República. Olha, vamos aguardar. A primeira coisa que eu tenho que decidir é se eu sou candidato ou não. O que falta para o senhor decidir se vai ser candidato? Eu estou fazendo uma série de pesquisas qualitativas que eu vou receber os resultados aí, que vão ser analisados a partir de amanhã e espero até quinta-feira e durante o fim de semana já poder amadurecer todas essas conclusões para avaliar. Além disso, eu tenho as discussões também partidárias, né? E aí vamos tomar essa decisão. A aprovação do governo lhe preocupa quanto à sua candidatura? Não. Eu acho que o importante é que cada vez mais a população brasileira vai sentir os efeitos da recuperação do país e todas as reformas que estão sendo feitas. Quer dizer, o Brasil está crescendo, vai criar 2,5 milhões de empregos novos esse ano, a inflação é a mais baixa desde 1998. E tudo isso, aos poucos, vai ser claramente percebido pela população. Eu acredito que isso vai se refletir nos índices das pesquisas. Bom, aí está a palavra do presidenciável, pré-candidato, enfim, Henrique Meirelles, atualmente ministro da Fazenda. E a primeira pergunta, e começo com a nossa especialista, a gente ouviu ali a fala sobre a inflação, sobre a economia. A inflação está sob controle, isso foi um trauma que a gente carrega dos anos 80, 90. E esse controle, Patrícia, ele é um controle positivo ou pode representar uma estagnação, uma economia apática? Bom, o que a gente pode olhar para os números que a gente tem hoje disponíveis, né, é ver uma realidade que realmente mostra que a inflação está diminuindo, a inflação está em queda, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que o que é uma inflação em queda? É que os preços estão subindo menos e não necessariamente que os preços estão caindo, né? O que a gente enxerga hoje é uma inflação em 12 meses menor do que 3%. Isto é, os preços subiram, mas subiram pouco. E isso ajuda a preservar o poder de compra das pessoas. É óbvio, né, Bives, que depois de ter passado uma crise como a gente passou, né, cedo ou tarde, se outras coisas não atrapalharem, né, a teoria econômica bota a sua força
na mesa, né? Isto Sim. é, os preços acabam caindo porque quando você tem uma queda de demanda bastante grande, quando você tem muita ociosidade dentro da economia, os preços acabam cedendo. Então, eu vejo o quadro que a gente vive hoje muito mais positivo do que a gente vivia há um tempo atrás. A gente não pode esquecer que no ano de 2015, por exemplo, a gente combinou duas coisas muito ruins. Uma queda muito intensa da atividade econômica, o PIB caiu em 2015 cerca de 3,5% no Brasil, tá certo? E naquele mesmo ano a inflação foi de quase 11%. Então, a atividade econômica caía e os preços subiam de uma maneira muito pujantemente, né? Muito pujante. O que a gente tem hoje é exatamente um cenário contrário. A gente enxerga uma economia que aos poucos começa a se ativar e os preços acomodados. Então, isso mostra para a gente uma tendência de crescimento que não acaba atacando os preços. Em cima disso, a gente pode falar nessa análise do Henrique Meirelles a questão política e economia. Em um determinado momento, na crise do governo Temer, e aí repasso isso agora, essa perspectiva para os nossos convidados, em determinado momento se disse, olha, o governo está em crise politicamente, mas economicamente Henrique Meirelles e sua equipe está mantendo a economia nos trilhos. Mas a gente vê agora novamente a fusão na medida em que Henrique Meirelles passa a ser um nome dentro da política, representando ou não o governo, a gente pode esperar isso mais para frente, mas em si, a economia, esse descolamento, quando a Patrícia diz, a gente tem que acompanhar o ano de 2018 porque coisas podem acontecer. É um ano de eleição, a gente ainda não sabe quem são os presidenciáveis, aí os pré-candidatos ou os candidatos em si. E aí, como é que a gente fica? As eleições podem atrapalhar esse rumo da economia, essa recuperação, vocês acham? Eu, particularmente, fiquei muito feliz de poder estar assistindo aí o nosso ministro Henrique Meirelles ontem. E eu acho que sim, ele nos passa, de certa forma, e o momento é esse, que há um caminho a ser seguido. Quer dizer, se a economia ela se move muito em cima de tendências, né? Quer dizer, existe hoje uma tendência positiva e há um retorno à credibilidade, coisa que nós não tínhamos há 2 anos atrás e nós estávamos numa tendência de queda. Então, o Henrique Meirelles ele trouxe isso ontem muito forte na fala dele, dizendo que o país está num prumo, quer dizer, nós sabemos para onde queremos ir, sabemos das reformas que precisamos fazer e elas são inevitáveis. Os indicadores da economia já mostram, né, uma reversão no quadro caótico de 2015, né, e isso tudo sinaliza, evidentemente, uma tendência positiva favorável, mesmo diante desse cenário Sim. de eleições agora, né? Quer dizer, aí, né? de incertezas. E isso aí faz com que nós, a população em geral, digamos, temos que agora analisar com calma e carinho para poder fazer a melhor opção, né? Que esse é o nosso compromisso agora e não adianta esperar de ninguém outro. Né? Então, isso aí que é muito importante. E aí os indicadores, eles vão nos dando força na credibilidade ou naquilo que nós queremos acreditar, de um país que retome o seu desenvolvimento, né? De políticas concretas, né? De que alavanquem, de alguma forma, né? O crescimento e o progresso para todos, coisa que nós não víamos, estávamos num quase absoluto descontrole e desolação, né, diante dos cenários que nós tínhamos. Então, acho que sim, foi um momento positivo. É natural que agora ele já entra e confunde um pouco, né, os seus resultados econômicos com os interesses de eleição, mas nós temos que estar atentos aí, vendo e até orientando e sinalizando para que se faça a melhor opção. Né? Fico imaginando, e passo agora para o doutor Jorge, depois o Leonel, se a economia fica no rumo, como o professor disse, com o Meirelles eleito. E se outro for eleito, como é que a gente pode imaginar? Ainda temos muitas incertezas, até mesmo no caso Lula, por exemplo. A eleição do Meirelles é quase impossível. Ele representa um governo que não tem credibilidade. Não foi o Meirelles que recuperou a economia. Quem recuperou a economia foi o progresso brasileiro, a indústria brasileira, o agronegócio, a capacidade dos brasileiros de reagirem, os interesses internacionais que estão no Brasil e que não pode deixar o Brasil afundar, porque afunda os seus investimentos. Também o que recupera a economia é a dura realidade de que 30 e poucos milhões de brasileiros estão fora do consumo, 11 milhões de desempregados. Os preços não sobem porque não tem demanda. A demanda se reduziu. O que é preciso agora é uma atividade que seja dupla. Não retornar àquela tristeza de 4, 5 anos atrás, que não tinha nenhuma perspectiva, e acelerar o processo que foi iniciado agora. Mas acelerar com gente preparada,
Os atuais ministros do Temer são uma vergonha. Alguns deles respondendo a processos no judiciário. Uma nação não pode equilibrar suas finanças, nem atrair investimentos internacionais, nem propiciar rentabilidade para os investimentos internos com gente sem credibilidade, que amanhã ou depois pode estar na cadeia. Então eu vejo o momento da eleição um momento importantíssimo, quando a nação vai ser chamada a participar de novo. O que a gente não quer é voltar àquele passado triste, mas também não quer ficar nessa estagnação que estamos vivendo. Olha, a realidade de hoje só pode ser definida pela eleição. E a eleição não vai fazer reduzir investimentos, a eleição vai forçar novos investimentos, vai retomar a credibilidade que o país já teve há muitos e muitos anos atrás. Eu tenho muita esperança no processo eleitoral. O povo vai se manifestar, vão ter eleições em 2 turnos, vamos modificar o Congresso. Ou seja, o país não é feito apenas de um setor da sociedade. Todos os brasileiros têm que opinar com responsabilidade. Bom, quero lembrar que este programa é o Conexão RS especial e é um debate. Vejo, às vezes, algumas cabeças se movimentando. Enfim, se alguém quiser discordar da opinião de um convidado, estamos aqui, né, na mesma situação na mesma relação de poder, onde todos têm a palavra e podem discordar. Mas como a gente está perdendo a vergonha, estamos ficando íntimos nesse começo de debate, eu vou seguir essa ordem e depois solto a pauta e a gente entra em debate e discussão. Essa é a proposta. Sim. Leonel, o que tu pensas a respeito disso? Isso tu, por exemplo, está dentro de um setor que mostrou uma recuperação muito rápida em comparação a outros setores, como o consórcio, que cresceu tanto o automóvel quanto o consórcio de imóvel. Mas foi uma exceção à regra? Me permite discordar do nosso colega aqui de bancada? Por favor. Mas eu entendo que, na minha visão, existe uma separação entre o governo politicamente, digamos assim, a influência política, a responsabilidade a irresponsabilidade, eu até diria, desses políticos que estão lá, o próprio Temer, em ter algumas atitudes ali que comprometeram e que ficaram evidentes que realmente aconteceram, né, da formação do governo propriamente para comandar essa retomada. Eu acho que ele foi feliz na montagem, principalmente da equipe econômica. O Meirelles, enquanto ministro e puramente ministro, ele, na minha opinião, ele se cercou de profissionais capacitados e que deram a sustentabilidade para que a retomada ocorresse. E desde o ano passado, os sinais começaram a aparecer, se confirmaram ao longo do segundo semestre, e o ano está começando também com uns sinais interessantes. E no ramo que eu atuo, nós trabalhamos muito com a segurança, ou seja, o consumidor ele precisa ter segurança para fazer investimentos. E nós estamos notando que isso está voltando. Realmente nós tivemos um período em que o pessoal estava fugindo, estava inseguro, estava confuso, e hoje nós percebemos um quadro diferente. O pessoal começando a se programar novamente, ou pensando num futuro de médio e longo prazo com uma segurança maior. Eu atribuo isso à atuação da equipe econômica, principalmente. Sim. Agora, eu vou seguir na economia, e aí a gente tem essa perspectiva em que a nossa ansiedade, a nossa vontade que a economia se recupere, nem sempre se reflete na realidade, nos números. Pela 12ª vez seguida, o Banco Central baixou os juros básicos da economia. A taxa ficou em 6,5% ao ano. E muita gente ainda está nessa dúvida de quanto tempo a gente vai levar. Me corrija se eu estiver errado, Patrícia. A economia vive de ciclos. Esse nosso ciclo de recuperação, ele vai ser devagar, realmente, ou a gente pode esperar uma aceleração pós-eleição? Bom, vou pegar em linha, então, o que foi falado por final aqui. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o nosso último debatedor falou aqui, né? Leonel. Eu acredito... O Leonel. Isso, que o Leonel falou, né? Isso. Eu acredito piamente, né, que a formação da equipe econômica ela foi fundamental para esse processo de retomada, né? A indústria, os serviços que a gente tinha no Brasil eles já existiam antes, né? Só que é como se nos faltasse
um maestro para a nossa orquestra, alguém que afinasse os nossos instrumentos e que regesse como isso devia ser tocado, né? Vamos lembrar que antes, né, no governo anterior, nós vivíamos uma bagunça em termos de regramento, né? Havia uma série de intromissões microeconômicas que faziam com que as pessoas vivessem uma confusão. O Banco Central tinha perdido muito da sua credibilidade, houve uma intromissão muito forte, né, da presidência da República, provavelmente, na questão da política dos juros no Brasil. E o que a gente viu com a entrada do Ilan no Banco Central e o Meirelles assumindo a Fazenda e fazendo uma equipe econômica que tinha uma grande credibilidade junto ao mercado, isso certamente repercutiu na confiança dos agentes econômicos, mas principalmente em uma série de micropolíticas que foram implementadas e que foram fundamentais para que se caminhasse num processo de recuperação da atividade econômica de fato. O que a gente está enxergando é um ciclo de recuperação que, por todas as características da própria crise, vai ser uma recuperação lenta e fraca, tá certo? Mas que vai ocorrer. A gente não pode esquecer que, diferentemente do que aconteceu em momentos anteriores, onde o Brasil tropeçava e logo levantava, isto é, eram quedas às vezes até bastante significativas, como aconteceu lá no final de 2008, 2009, mas elas eram de rápida ascensão. Essa crise que nós vivemos, nós registramos nada mais, nada menos do que 8 trimestres consecutivos de queda do PIB. Então, isso fragiliza, inclusive, empresas que historicamente eram muito pujantes, eram empresas que eram muito fortes e parcelas da sociedade também, enquanto indivíduos que não estavam sujeitos muito à crise. Então, o que a gente viu nos últimos tempos foi uma crise completamente diferente. Esse processo de retomada, né, ele é um processo que tem suas fragilidades no âmbito político, obviamente. Nós estamos aí com uma Lava Jato, que é uma caixa de Pandora, que a cada dia abre e descobre uma nova coisa e, consequentemente, acaba afetando a governabilidade. Eu tenho certeza absoluta, se não fossem os escândalos do ano passado, nós estaríamos aí com uma reforma da Previdência aprovada e, consequentemente, uma atividade econômica até mais pujante, porque a gente veria um futuro mais promissor ainda. Mas as coisas estão acontecendo, né? O que a gente sabe da teoria econômica? Que uma queda da taxa de juros, para fazer efeito na economia, leva de 6 a 9 meses. Para chegar, né, no nosso bolso. Para chegar na economia como um todo. Né? Por quê? O que acontece? A gente fala muito de taxa de juros, de cheque especial, muito de taxa de juros de cartão de crédito, né? Mas investimento na economia não se faz com dinheiro de cartão de crédito, nem se faz com dinheiro de cheque especial. Investimento se faz na economia quando os indivíduos enxergam que aplicar nos títulos do Tesouro é menos rentável do que aplicar na produção. Então, uma das grandes formas dessa taxa de juros baixa afetar a atividade econômica é fazer com que a rentabilidade da produção acabe se tornando relativamente maior do que a rentabilidade financeira. Então, você joga os indivíduos para apostar na produção. Sim. Então, o que a gente vai enxergar daqui para frente, e principalmente se a gente conseguir fazer uma eleição em que eleja pessoas comprometidas com reformas e com esse Brasil que ande na linha, vai ser isso. Vai ser jogar dinheiro na produção, porque basicamente a gente tem condições financeiras para isso e condições prospectivas aí, né, de ver institucionalmente a gente estável no futuro para que esse crescimento aconteça. Vamos botar fogo no debate. Doutor Jorge, o que a gente pode imaginar? Esses movimentos do governo, o senhor se disse um pouco descrente em determinado momento em ações do governo na economia diretamente, como redução da taxa de juros. Posso aqui incluir que estava na pauta a política de preços da Petrobras, que nem sempre se reverte na bomba da gasolina que a gente abastece, baixa na refinaria, mas não se reproduz na bomba. O senhor continua com essa perspectiva também? Não, nós temos dois governos. Sim. Um para a realidade nacional, que ele é incompetente e inoperante. Outro para tentar manter o mesmo grupo no poder no processo eleitoral. A gente nota de que lançaram um candidato a presidente à reeleição, lançaram agora o seu ministro da Fazenda para candidatura à presidência, tentando invocar que houve aperfeiçoamento na economia. Não, não. É um mero sonho. É um mero sonho. É uma mera campanha eleitoral feita com antecedência.
Porque lá embaixo na sociedade não reproduziu isso. Os preços não são dessa inflação que eles anunciam, porque as pessoas vão às compras e não está isso registrado. O cálculo dessa inflação está feito na base de interesse do governo de ter simpatia da sociedade. Nós não temos um governo que tenha credibilidade. Não foi aprovada a alteração na lei da Previdência e que precisa fazer modificações. Tem que fazer reforma, mas não reforma lá embaixo, nos trabalhadores e aposentados. Tem reformas que têm que ser feitas na economia, nos grandes privilegiados, mas isso não se toca. O que o governo está fazendo agora é uma campanha eleitoral antecipada. Por isso que eu não acredito. Não acredito no que esse governo diz, ele não tem credibilidade. A reforma da Previdência não foi para frente porque o governo não tem credibilidade. Algumas alterações que obrigatoriamente os novos tempos exigem que sejam feitas, precisa credibilidade eleitoral. Por isso que o presidente que vai ser eleito agora não precisa ser um grande técnico. Ele precisa ser um estadista que saiba, primeiro, terminar com o clima de ódio que tem aí no país. Respeitar as divergências. Ele precisa ser uma pessoa que não vai governar para os partidos, porque isso já está uma vergonha. Ele precisa ser uma pessoa que vai governar com os melhores de cada partido, que não vai se preocupar apenas com a sua linha ideológica, que tem que se preocupar com os interesses nacionais, com os interesses dos produtores, da economia, dos investidores, dos trabalhadores. Como é que a gente pode ter um país que a gente diz que 11 milhões de desempregados é uma coisa natural? Claro que é uma coisa natural para quem quer dizer que a inflação caiu. Caiu porque não tem demanda. Walter, professor Walter. É complicado, mas eu acho que o tema é interessante e tem dois viés que eu gostaria de sinalizar aqui. De um lado, eu até acho que, sim, esse governo não tem credibilidade. Nós estamos aí debaixo de denúncias cotidianas, enfim, desmoronando, tirando ministro, prendendo, enfim. Eu acho que isso é uma verdade. E nós até nos apavoramos há uns anos atrás quando eles foram eleitos. Porque logo na sequência nós estávamos falando do impeachment do nosso presidente. O que houve de bom, e aí eu volto para a economia, que eu acho que houve esse descolamento bem claro da economia e digamos, do Brasil que se quer fazer andar e da politicagem toda e dessa sujeirada toda que nós não conseguimos limpar ainda. E isso fez com que, de alguma forma, claro, com um comando de pessoas que conhecem o mercado econômico, e os fundos que também apoiaram essa pessoa, no caso o Henrique Meirelles, que foi um expoente nisso, e a equipe que ele demandou, conforme a colega colocou, fez com que os empresários e a economia seguissem um curso quase que ao lado de. Né? E isso foi positivo. Agora, eu vejo também esses resultados positivos que aconteceram em função desse descolamento servindo de palco para um cenário agora político, que nós temos que estar muito atentos e de olhos abertos e poder entender isso para escolher bem logo ali na frente. Eu acho que essa é a grande mensagem também de um canal educativo, né, Bibos, que procura formar e informar com clareza para que se tome a decisão. Né? Então, eu acho que esse descolamento ele é visível, ele é claro. Né? O Leonel acabou de colocar. Isso é talvez independente do governo sem credibilidade que nós temos, porque aí sim os empresários, a economia se organizou e resolveu seguir rumos que não são totalmente pautados na politicagem. A política, na verdade, está atrapalhando nesse momento. Isso aí. Inclusive, só complementando, Walter, eu entendo que a impopularidade do Temer ela é muito grande. Ela é... Tanto é que, mesmo com a montagem de uma equipe econômica e de outros setores, inclusive a própria Petrobras, com o Pedro Parente, que é uma pessoa que tem um alto conceito no mercado, enfim, Banco do Brasil, como a Patrícia falou também, enfim, com pessoas muito competentes que estão à frente, mesmo ele saneando esses setores todos, e a economia melhorando, os números nítidos aí melhorando, mesmo assim a popularidade dele não reagiu, pelo contrário. E não há como. Então, dá para dizer que tem um otimismo na economia, mas não temos otimismo na... Mas é justamente em função dessa dissociação o político das ações que estão sendo tomadas. Então, eu não entendo, quando ele fala em se lançar candidato ou tentar a reeleição,
eu não sei exatamente qual o objetivo que eu não consegui visualizar qual o objetivo que ele tem, porque certamente se eleger é uma coisa quase que pensada. O Meirelles, por sua vez, é um cara que não é popular, nunca foi. Sim. E também não técnico. vejo. É um técnico, exatamente. Fique onde está. Embora tenha transitado em vários governos. Tenha transitado no governo PT, tenha PT transitado também. nesse governo, Mas no anterior. mas como ele não é presidente popular. Do Banco Central, Sim. né? É. No Lula. E Claro, não é fez bem ali. popular. Eu tenho que fechar esse bloco, mas eu só queria dar uma demonstração de como talvez os economistas entendam melhor, mas para nós, o povão, que aqui represento, no meio de pessoas tão importantes e gabaritadas, eu chamo de bipolaridade da nossa economia. A nossa economia parece bipolar. Porque em determinado momento a gente fala de uma inflação sob controle, mas a gente tem que lembrar que o PIB cresceu em 2017, 1%, cresceu, ok? Mas a gente tinha batido no fundo do poço, né? Aí agora, já em janeiro, a gente abre para registrar então uma queda de 0,56 na projeção, né, do PIB, 0,56 do PIB em janeiro. A gente teve essa queda. Foi uma queda. Sim. Né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Os resultados eles vêm e aparecem. Aí nós temos ali a queda da taxa de juros, mas a gente tem 11 milhões de desempregados. Os números, às vezes, eles são conflitantes. E para nós aqui, o povão, fica difícil de entender. Só para terminar, uma coisa que eu acho que é super importante a gente ter em mente, assim, né? A gente não pode confundir as coisas, né? Então, o que significa isso? Ano passado, a gente teve um crescimento. Se a gente cresceu sobre uma base baixa, sobre uma base alta, é óbvio que faz diferença. Mas o importante é dizer o seguinte, nós terminamos 2017 num nível mais alto que nós estávamos em 2016. Nos 2 anos anteriores, nós estávamos caindo. Essa reversão é importante. Nós temos 11 milhões de desempregados. Isso é muito ruim? Mas nós já tivemos 14 milhões de desempregados. A nossa inflação hoje é mais baixa porque a gente tem uma queda de demanda, é verdade, mas nós já tivemos queda de demanda com inflação muito alta. Então, o cenário como um todo, ele é melhor. Ele pode não ser o ideal, ele pode ser não ser aquilo que a gente esperava, mas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, essa inflação, ela é verdadeira, ela é medida hoje no Brasil por um órgão que tem respeitabilidade internacional. Não existe intervenção externa, isto é, a não ser dos agentes técnicos ali que estão medindo isso, não existe dúvida quanto a isso. Sim. Então, de novo, a realidade pode não ser a que nós gostaríamos, mas ela é melhor do que a que nós tínhamos. E é assim que se constrói um processo de recuperação. Bom, vou fazer o seguinte, quem vai definir agora, vai se alinhar a perspectiva, uma ou outra, você aí de casa. O copo de água já está servido, já está com água ali dentro pela metade. Você escolhe, é meio cheio ou meio vazio? A gente vai para o intervalo e já voltamos. O bom deste programa é que continua durante o intervalo o debate, a gente seguiu falando de economia, mas vamos trocar de assunto agora. Nem tanto, porque nesse programa a gente não conseguiu descolar, pelo menos de um bloco para o outro, economia e política. Vai ser... Tá, não foi no mesmo bloco, economia e política. Vamos falar de política agora. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou os embargos de declaração da defesa do ex-presidente Lula. Mesmo assim, ele ainda não pode ser preso, em função de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. O fator Lula é o que nós vamos conversar na primeira parte deste segundo bloco do Conexão RS Especial, agora sim, falando de política, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a economia pinta de novo. É difícil, a gente separou por blocos. Leonel, o que a gente pode esperar para 2018? A gente tem o fator Lula, a gente tem o fator das novidades de Dr. Ray, se cogitou até Luciano Huck, a gente tem de sempre as figuras que já tentaram, como Ciro Gomes, não é uma figura nova na política brasileira. O que a gente pode esperar para 2018 e especialmente no caso Lula, qual é a tua perspectiva? Tá, bom, vamos por partes Por então. partes. Eu entendo assim, ó, que o povo brasileiro tem uma grande chance de tentar dar uma renovada, né, uma mudada, né, no cenário que nós temos. E aí eu não estou me referindo só aos candidatos principais à presidência, né? Eu estou falando em termos principalmente da Câmara dos Deputados, porque a Lava Jato, como o Walter falou ali, ela mexeu e está mexendo e a gente não sabe nem o que vem dali, parece que não escapa ninguém, essa que é o dito popular, parece que todo mundo que está lá
todos têm algum envolvimento com algum ilícito, né? Então, eu acho que com cabeças novas, com gente nova no Congresso, inclusive, eu acho que a coisa tende a começar a mudar. Talvez não vá virar a chave de uma hora para outra. Quanto à eleição para presidente, eu entendo que, independente do Supremo liberar a prisão do Lula ou não, que para efeitos de campanha eleitoral ele até pode estar fazendo e pode começar a fazer a campanha, mas pela ficha limpa ele não está muito claro, pelas notícias que eu tenho escutado e que eu tenho lido, que ele não vai poder se candidatar. Eu acho que isso aí é uma novela que vai ter recurso, daqui a pouco até ele, digamos, num cenário que ele se eleja, pode até ser cassado depois, enfim. Sim, porque isso é uma perspectiva possível, a gente falou com especialistas. Mas eu entendo que no final lá dos recursos, ele vai ser considerado inelegível. Essa é a minha opinião. Mas, olhando os demais candidatos que estão aparecendo, o incrível é esse. Ou nós vemos candidatos que não têm a popularidade ou o apoio necessário, ou candidatos que parece que passam um pouco do senso de coerência, digamos assim. Por exemplo, Ciro Gomes é um destemperado, já temos várias situações dele aí que já agrediu, né? Enfim, pessoas, já falou que vai, se um oficial de justiça fosse lá, ele ia receber a bala. Então, como é que um candidato vai se portar desse jeito, né? Por outro lado, o Bolsonaro, também, é uma pessoa complicada de se analisar até, porque fala tudo que vem na cabeça e... Então, é um cenário difícil realmente de analisar nesse momento, né? O Alckmin é meio que parece que está sempre em cima do muro, ele não tem uma posição forte. Eu vou te dizer que está difícil da gente achar uma pessoa que vai dizer assim, pô, esse cara que vai fazer frente, esse cara aqui vai ser o cara que vai conduzir. Pode até surgir. Vamos por mas partes. Hoje... Eu gostei dessa, vamos por partes. Vou pedir ajuda. O doutor Jorge Wecked é advogado, né? O senhor acredita, agora utilizando seus conhecimentos, né, da área jurídica, ele poderá ser candidato, como alguns colegas de profissão disseram aqui no programa, que é possível até mesmo que ele se candidate e se vai discutir, se vai assumir ou não lá na frente. Eu fico imaginando, depois passo para a Patrícia, se um cenário de incerteza desse para a economia seria positivo. Mas nesse caso, mesmo sendo condenado por um tribunal colegiado, essa questão, ficha limpa, enfim, o senhor acredita que Lula será candidato? Não digo nem se vai ser presidente, candidato. Nós estamos vivendo um país regido pelas leis. As leis são para todos. Quando o Lula era presidente, sob inspiração inclusive dele, se fez a legislação da ficha limpa. Ela vale para todos. Se ele foi condenado por um tribunal numa ordem constitucional legítima, em segundo grau, ele está impedido de ser candidato. Ah, mas ele pode arguir numa liminar? Pode arguir o que quiser. Os tribunais superiores vão ter que cumprir a lei. Alguns juízes, ou desembargadores ou ministros, podem ter interpretações pessoais. Mas, ao final, nós temos que fazer cumprir a lei. Porque se a lei não vale para os poderosos, não vale para os importantes, para os influentes, ela vale para quem só? Para o rapaz que roubou um refrigerante no bar? Para o delinquente que assaltou para comer, ou para o delinquente bandido que assaltou? A lei tem que valer para todos. Agora, o processo eleitoral não pode ser analisado individualmente por ninguém. Todos os partidos têm direito a lançar os seus candidatos. Quem é responsável pelas candidaturas são os partidos. Depois, o povo é que decida. Porque o poder não é dirigido pelos mais inteligentes, nem pelos mais poderosos, nem pelos mais ricos, nem pelos mais pobres. Ele é dirigido pelo povo. O povo vai votar, vai ter 2 candidatos mais votados que vão para o segundo turno, e depois vai ganhar alguém, que aí vai ter a obrigação de governar para todos. Eu faço parte da linha de pensamento que governadores, prefeitos e presidente da República tinham que renunciar ao seu partido político depois de eleitos. Porque aí ele passa a ser o presidente, o governador, o prefeito de todos. Só quem tem que ter partido político é vereador, deputado, porque eles representam o povo.
Os próprios senadores não representam o povo, representam os estados. Então, a ligação política, a obrigação ideológica é dos membros do Legislativo. Eu tenho muita confiança na eleição. Tem gente competente concorrendo. Tem gente preparada disputando a eleição. Tem gente que pode ajudar o país a sair da crise. Ninguém é salvador, mas pode ajudar. Essa é a esperança na eleição. Sem eleição, com esse tipo de governo que está aí agora, com ministros no Lava Jato, com o presidente da República impugnado porque tem acusações contra eles, com companheiros e assessores do presidente com malas de 500 mil reais, com o presidente com acusações por pessoas fraudadoras da lei, não tem economia que sobreviva a isso. Falta uma coisa básica, credibilidade. Já vou para a economia, mas antes, quem falou muito em incerteza foi o professor Walter. Aí fico imaginando, com o Lula que passou pelo Rio Grande do Sul e o doutor Jorge falou, a gente viu um Brasil dividido. Fico imaginando as incertezas que tem. Se Lula realmente entra na disputa e como isso ficaria para o restante de 2018. E uma grande certeza que eu tenho, professor, o senhor como educador, como é que a gente pode transformar culturalmente o nosso país tão dividido? Aqui no Rio Grande do Sul ele foi ovacionado e hostilizado. Inclusive confronto entre manifestantes. Santa Catarina e Paraná também. Professor, como é que a gente pode despolarizar este país? É complicado, é um desafio grande, mas o que a gente pode dizer, eu penso assim, que nós não podemos entrar num estado de desilusão total. Isso se percebe muito facilmente conversando com as pessoas. Eu não quero mais saber de político, eu não quero mais saber de governo. Isso é ruim, isso é péssimo, isso é o pior dos mundos, porque nós somos seres políticos. Nós temos que tomar posições, nós temos que defender causas, nós temos que nos posicionar. Nem sempre elas são as melhores opções que a gente faz na vida, mas a vida é assim. Quer dizer, isso é o bom da vida. E aí, conversar, dialogar e revisar decisões é o que nós precisamos. Eu penso assim, uma mensagem agora, eu não teria hoje clareza suficiente, ainda até porque eu estou esperando o dia 4, por exemplo, né, desesperadamente, para ver se nós vamos ter ou não ter, o que eu não quero de jeito nenhum assumir e admitir. E eu me alio ao Moro, né? O Supremo vai saber tomar a melhor decisão. Eu ainda creio nisso, porque é a nossa Suprema Corte. Então nós não podemos semear e nem cultivar um clima de total desesperança, porque senão eu não saio mais de casa, eu não venho mais trabalhar, eu não sei mais para onde eu vou. Quer dizer, isso aí, nós como multiplicadores do conhecimento, e educadores, e profissionais, e economistas, e advogados, e médicos, nós temos que voltar a semear a esperança desse povo de novo. E eu acho que isso não é fácil, mas esse é o nosso desafio. A cada dia, a cada nova manhã, enfim, mesmo vendo um clima assim de terra arrasada, de desesperança total. Para o lado que tu olha é um pavor, insegurança, político, roubalheira, lava-jato. Quer dizer, mas o que nós vamos poder dizer, se não isso que a gente está tentando defender aqui? Eu penso assim, quer dizer, é um pior dos mundos, mas pior é se nós parar. Pior é se nós parar. Bom, aí sim, né? Então vamos lutar, vamos trabalhar, vamos incentivar, vamos buscar alternativas. Quem sabe surgem novas alternativas aí. Ontem mesmo tivemos mais uma confirmação, 2. Que bom que tem gente vindo. Vocês já se deram conta, às vezes, em reunião de condomínio? Ninguém quer ser. Ninguém quer ser. O nosso é pago. E tu acaba deixando assim, ó, bom, então tá, se tu pegar, tá bom, a gente não faz uma leitura nenhuma de nada. Quer dizer, esse clima de desesperança, onde não surge nenhum candidato, para mim é pior dos mundos. Então vamos lá, tudo bem, vamos optar, vamos revisar o nosso voto, vamos defender o nosso voto, vamos ler, vamos nos informar, vamos buscar educação, que aliás a educação é o que falta para tudo, né? Sim. Tudo passa por ali e isso não tem o quê, né? Enfim, não preciso fazer aqui essa fala, mas é isso, eu quero ainda criar um clima assim, ainda propositivo, otimista, vamos lá, vamos exercer bem o nosso direito de cidadãos na hora da urna. Aqui eu vou colocar o problema, a esperança sempre é bem-vinda. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas às vezes é a primeira a adoecer. Né? E aí fico pensando, é possível ter esperança num quarto escuro, onde a gente não vê um fim do túnel, onde a gente não sabe se, por exemplo, Lula, tem o dia D, como o professor lembrou, dia 4.
Mas depois do dia 4, aí vamos supor que a campanha continue com o Lula na campanha. E aí a gente tem que esperar a posse. Como é que a economia reage num cenário de tanta incerteza? São coisas distintas, né? Uma coisa é a questão ligada se ele é preso ou não. Outra coisa é se ele pode ser candidato ou não. São coisas completamente diferentes. A questão dele ser candidato ou não tem a ver com a ficha limpa e não com o fato de ele ser preso ou não, né? Ele estando preso ou não estando preso são instâncias diferentes. Então, a princípio, todos os especialistas que nós consultamos até o momento, eles nos dizem que com 99,9% de certeza, ele não faz parte do pleito, né? Então, a grande questão... Mas peraí, Patrícia, 99,99%? Sim, ainda ele já não está... é assim. Não, não é 100, mas só que para a É isso que me economia, deixa nervoso, entendeu? isto é praticamente 100, né? Isso é Sim. praticamente 100. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, ó, hoje se faz uma leitura de cenário eleitoral, né, sem o Lula nas eleições. A grande questão é saber o seguinte, até quando o Lula vai? E porque o que não se sabe é se ir até mais longe é bom ou ruim para a transferência de votos do Lula para o seu próprio candidato. Por exemplo, uma coisa que a gente viu que a gente não via há muito tempo, o PCdoB está lançando um candidato próprio. Sim. Desde quando o PCdoB, por exemplo, lançava candidato próprio, né? Então, essas eleições elas vão ser totalmente diferentes. Vamos pensar, a gente vai ter uma eleição pobre, né? A regra agora do jogo é que se possa gastar no candidato à presidência, na candidatura à presidência, no primeiro turno, 70 milhões. No segundo turno, 35 milhões. A campanha vencedora da Dilma gastou 350 milhões. Então, será que os partidos vão saber fazer campanha com pouco dinheiro? Ou melhor, com pouco dinheiro limpo, né? Sim. Então, a pergunta é o que pode vir? Principalmente isso, né? A Limpo, segunda questão importante, nós vamos ter uma eleição mais curta, né? Uma das coisas importantes que a gente sempre ressalta é que as eleições de 2018 vão ter seu reflexo de fato na economia de 2019, porque a economia de 2018, de uma certa forma, ela está protegida porque ela só acontece, o efeito eleitoral dela, de fato, Sim. no último trimestre. Então, 3/4 do ano já vai ter passado. Então, para né? por aí, porque então, 2018, eu já abraço essa notícia. 2018 é uma coisa boa, pois aí vai ser muito mais movimentado pelo consumo do que pelo investimento. Então, Sim. tudo mais garante um cenário de 2018 melhor. Agora, a questão é, o que vai acontecer nas eleições? Bom, a gente tem que se perguntar, com quem vai se aliançar o PMDB? O PMDB é o maior partido do Brasil. Quem se lançar com o PMDB não vai ter só dinheiro, vai ter tempo de TV. Sim, claro. Na internet, por mais que a legislação não o permita, a campanha já começou faz tempo. Sim. Tem gente fazendo caravana, não tem? Ok? Passando pelo Brasil inteiro, fazendo comício. Essas coisas que não se podia fazer, estão se fazendo na prática. Sim. O que não entrou ainda em jogo? O tempo de TV. Bom. O tempo de TV que quem se lançar com o PMDB vai ganhar muito tempo para se expor. Então, e aí a questão que a gente estava conversando antes também, existem muitos candidatos. Então, qual é que é o risco que a gente consegue olhar aí para frente? Quando você tem muitos candidatos, os votos começam a se disseminar, né? Sim. Então, o que acontece? Se um tipo de corrente de pensamento consegue botar todos os seus votos num único candidato e outra corrente de pensamento começa a disseminar os seus votos por vários candidatos, olha o risco que a gente pode ter. A gente pode levar para o segundo turno pessoas com baixas votações. E a gente pode ter gente que corra por fora e que acabe concorrendo, né? Eu vou Concorrendo fechar no esse segundo bloco turno. com essa Antes perspectiva. que tu feche eu esse tenho que bloco, fechar, doutora. só antes de tem uma voltar. coisa que para não passar, tempo de televisão não é tão forte assim. O doutor Ulisses tinha a soma de todo mundo, fez 3%. O governador de São Paulo, que concorreu depois pelo PMDB, fez menos de 3%. Bom, eu vou deixar uma perspectiva aqui para você pensar a respeito. Tantos candidatos e dentre as correntes que a gente tem direita e esquerda hoje, infelizmente está polarizado, tu tem ali PCdoB, PSOL e não se sabe ainda PT como vai reagir à questão Lula. Do outro lado tu tem o PMDB, que não sabe se vai, o PSDB já alinhando, ou seja, a gente tem muitos candidatos, fora aqueles que eu falei que vêm e vão, né? Loucura, 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 como o Luciano Huck. Vamos fechar esse bloco e a gente volta para traçar um panorama geral da situação do Estado. A gente tem que falar aqui do Rio Grande do Sul e também vamos falar, obviamente, Brasil, pois estamos numa união e essa união que Federativa. acontece aqui também tem reflexo em outros locais também. Já voltamos, fique por aí.
Voltamos com Conexão RS Especial. Vamos falar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sancionou o projeto para aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Através dele, o Estado vai passar por um período de 3 anos sem pagar a dívida com a União. Só que essas parcelas vão ser jogadas para o fim do contrato. Esse regime é interessante para o Estado? O que ainda precisa ser feito para equilibrar as finanças aqui do nosso querido Rio Grande? Vou começar agora com o Dr. Jorge. O que a gente pode esperar para o nosso Rio Grande do Sul? Esse regime, para alguns, é a única saída. Para outros, ele é extremamente maléfico. Minha visão não é a única saída, nem é maléfico. É uma das maneiras da gente tentar sair da crise financeira. A outra é a gente cobrar da União o que a União nos deve. A Lei Candir empobreceu o Rio Grande. E os nossos parlamentares e os nossos governantes não pressionam o governo federal para resolver essa vergonha da Lei Candir. Nós produzimos e não temos retorno. Nós temos também que interpretar que no período do polo petroquímico e também na pavimentação de estradas, como a União não fazia, o Rio Grande do Sul empregou dinheiro estadual para fazer. Não recebemos de volta. Olha, essa equiparação que estamos fazendo agora, ela é útil à União também. É útil ao Estado, tem que ser aperfeiçoado com uma administração voltada a um projeto de economia. Alguns setores da economia não podem mais ser controlados pelo Estado, isso é verdade. Mas, de outro lado, o Estado também não pode rarear os recursos para a saúde pública, que hoje aqui no Estado é uma vergonha. Então, o que nós temos que fazer? O equilíbrio disso aí. Não adianta nós não ter um processo econômico altamente saudável se a aplicação dos recursos não se faz para o interesse da coletividade. Alguns dizem, é preciso crescer o bolo para depois dividir. Na saúde pública, não. Não adianta não ter atendimento à saúde, 30 ou 40 mil pessoas morrerem porque não gastaram para aquilo. Não resolve o problema do Estado. Nós temos que ter um governo no futuro para o Rio Grande do Sul voltado para esse binômio. Avanço econômico e prestação de serviço à coletividade. Não é um governo para servir partidos, para dividir secretarias, para melhorar cargos e comissão para os protegidos. Aliás, cargos em comissão só atrapalham os governos. E divisão entre partidos só envergonha a administração pública. Patrícia, tua perspectiva sobre algo me diz que tu vai divergir. Algo te diz que tu estás correto. Bom, eu divirjo sim no seguinte sentido. Eu não sou partidária da ideia de que a Lei Candir empobreceu o Estado. Em país nenhum do mundo se exporta imposto, tá ok? Então, quando a gente vai fazer algum bem para ser exportado, não se exporta junto os impostos, porque você pode estar ferindo de forma muito forte a competitividade dos seus produtos. Quando você produz, você gera emprego, você gera renda, e é isso que se faz, principalmente quando a gente produz para o exterior, quando a gente se bota em níveis de competição muito maior e que exige da gente também, né, em termos de avanço tecnológico, mas muito mais intensidade. Se a gente for observar a arrecadação de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, né, nos últimos anos, né, e eu vou dizer desde o período de que a gente está começando a medir a implementação da Lei Candir até agora, a arrecadação de ICMS só cresceu no Estado do Rio Grande do Sul. Só cresceu. E cresceu ainda acima da inflação. A questão é que, quando a gente impõe lá, né, vem a regra da Lei Candir, está anunciado para a sociedade gaúcha, né, e principalmente para o Estado do Rio Grande do Sul, de que vai haver uma mudança em termos, ao longo do tempo, né, em termos da sua arrecadação. Por quê? Porque as compensações que seriam mandadas via governo federal seriam diminuídas e um dia encerradas, ok? O que teria que ser feito naquele período? Uma adaptação por parte da despesa. É assim que se faz em qualquer lugar. Quando você olha para uma empresa e essa empresa enxerga que a sua receita vai cair ao longo do tempo, quando uma família enxerga que a sua receita vai cair ao longo do tempo, ela faz a adequação da sua despesa. Nós não fizemos, do ponto de vista da despesa, nada. Hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, mais de 50% da folha é comprometida com previdência. Isto é, aquela sensação que a gente tem de que a gente paga 2 e leva 1 é verdade.
tá certo? Porque hoje, mais da metade do gasto que se tem com folha de pagamentos se paga na forma de transferência de renda, isto é, não se transforma em bens e serviços para a sociedade gaúcha. O que o Sartori fez agora, e de novo, vai demorar 30 anos para a gente entender o resultado disso, porque vai demorar 30 anos para a gente sentir repercutido isso no nosso dia a dia, é uma coisa que tinha que ser feito lá atrás, que era ter mudado o sistema de previdência do Estado do Rio Grande do Sul, para que as pessoas tivessem um teto na sua aposentadoria e o resto corresse por regime de capitalização. A gente foi mudar o sistema de pensões do Estado do Rio Grande do Sul há pouco tempo atrás. Tem pessoas que ficavam com seu CPF mais de 80 anos na folha do Estado. Nós não somos um Estado que tenha capacidade de arcar com esse tipo de custo, né? E aí vem uma questão importante. Se nós somos um Estado, se não me engano, o Estado com a menor capacidade de autofinanciamento de investimentos do Estado do país, né? A pergunta é, por que não se faz algum outro tipo de iniciativa para melhorar, por exemplo, a nossa infraestrutura, tá certo? Para que a gente possa ser capaz de atrair novos negócios e inovadores negócios para o nosso Estado. Eu vivo um dilema constante para quem faz televisão, que é a luta contra o tempo, o silêncio e a inércia. Porque TV é movimento, então eu fico aqui gesticulando. Deixei os nossos convidados especiais para fechar esse bloco e os de casa, na verdade, para abrir o bloco e para fechar o bloco, os de casa, né? Aqueles que estão sempre com a gente, o Leonel sempre está presente aqui falando sobre consórcios e o mercado financeiro também, a economia do nosso país. Então vou deixar as mensagens finais. Primeiro com o Leonel, rapidamente, Leonel, a gente tem 1 minuto, e depois a mensagem do professor, até mesmo falando sobre a Páscoa, professor. Certo. Vamos lá. Bom, em relação ao Rio Grande do Sul, eu não vejo saída a não ser fechar esse acordo com a União, porque talvez não seja o ideal, porque nós estamos passando para frente compromissos que governos futuros vão ter que cumprir, mas no momento, para ajeitar a casa, eu acho que é isso aí. Não tem o que fazer. Professor, uma mensagem positiva de Páscoa. O senhor falou várias vezes aqui, é complexo, é complicado. Eu falei a palavra desesperança, que ela não nos afete. E agora, então, fazendo um gancho para a Páscoa, nós estamos aí prestes a, de novo, celebrar a grande história da redenção da humanidade, né? Verdade. É importante que a gente também, em família, com os nossos pares e semelhantes, possamos nos debruçar e refletir um pouco do significado disso, né? Que, em última análise, fala da esperança, né? E isso eu acho que é importante nesse momento e desejamos a todos que olhem firmes para frente, né? Se encham de esperança, renovem a vida a cada dia e se apeguem no grande mensagem de amor que Cristo nos trouxe também nesse momento da Páscoa. Essa é a grande mensagem, eu acho, para todos nós. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Uma boa Páscoa para o senhor e para os nossos convidados também. Muito obrigado por atenderem o nosso convite. E a gente fica aqui, por aqui, com o Conexão RS especial. Quero agradecer mais uma vez os nossos convidados e você aí de casa pela audiência. Vou lembrar, Leonel Guimarães esteve com a gente, Dr. Jorge Weckert, também Patrícia Palermo e o professor Walter Kuchenbecker. Um forte abraço. Tchau, tchau e uma boa Páscoa. É a Páscoa que a gente celebra e tem esperança, né, professor? Até mais. Esperança!